habilitada para ajudar outras pessoas. As dores que eu venci me habilitam, me autorizam a ajudar outras pessoas a superarem as suas dores. O medo me paralisou por muito tempo, me impediu de crescer, me impediu de avançar, impediu de crescer, mas eu olhei ele nos olhos e eu disse para ele: você não me domina mais. Eu aprendi que ciência sem fé é inútil e aprendi também que a fé sem você saber aplicá-la também é inútil. Então, como psicanalista e cristã, eu aprendi a colocar as duas coisas em prática, juntas, aliadas na concretização e na realização dos meus sonhos. Vencer é sempre bom, mas vencer a si mesmo não tem preço. Ver que você deixou um pedaço de si para trás e que cresceu depois de uma experiência que te levou ao seu extremo, isso é maravilhoso. Ver que você cresceu um pouco mais é libertador e emocionante. Sou Tatiele Oliveira, eu sou psicanalista e eu vou te contar como que eu consegui vencer o medo de dirigir e conquistar a minha CNH. Cuidado! Esse vídeo pode ter dicas valiosas e chaves que vão te desbloquear também. Então, se você tem esse medo, fica comigo até o final. Mas se isso não é algo que você quer vencer, se isso não é algo que te incomoda, ou talvez você tenha medo, mas não queira enfrentar, te aconselho a abandonar esse vídeo, porque você não vai sair o mesmo depois de ouvir o que você vai ouvir aqui e aprender aquilo que você vai aprender aqui. Vai ser impossível não colocar em prática e não realizar os seus sonhos. Não só a CNH, mas outros sonhos também que te parecem hoje impossíveis de alcançar. Eu aprendi a aplicar na minha vida a autoafirmação, a me unir às pessoas corretas, a praticar o uso da fé de forma racional e consciente. Eu aprendi a confiar mais em mim, eu aprendi a ter um outro olhar sobre as situações e assim eu desenvolvi uma mentalidade positiva. Foi difícil do começo ao fim, mas eu aprendi a mudar a minha forma de viver e lidar com as situações ao meu redor e eu cresci em todas as áreas da minha vida e eu aprendi também a desarmar os gatilhos do medo, dos bloqueios, daquilo que me paralisava e me impedia de crescer nesta área específica da minha vida, mas outras áreas também foram afetadas de forma positiva. Durante muito tempo na minha vida, só de pensar em dirigir, o meu coração acelerava, minhas mãos suavam, eu ficava angustiada, porque eu tinha medo e eu achava também que eu não era capaz, eu era dominada pelo sentimento de medo, de incapacidade, de insegurança, mas chegou um dia que tudo mudou. Eu vi as pessoas pegando estrada com tanta naturalidade, eu pensava, por que pra mim é tão difícil? Por que eu não consigo nem me imaginar nessa situação? O medo, ele me paralisava mesmo. E não era só do carro, era dos julgamentos, era da crítica, era do dia da prova, era do examinador, da reprovação, de não conseguir aprender, da ideia de que eu não era capaz. Isso era algo que me impedia. Mas, um dia, cansada de renunciar à minha liberdade e de viver presa a esses pensamentos, e de fazer jus também à minha profissão e ao conhecimento que eu tenho, eu decidi então mudar a minha história. Então eu procurei ajuda, fui atrás do CFC e ali eu dei os meus primeiros passos. Eu comecei também um processo de autoanálise, né, de aplicar tudo aquilo que eu já havia aprendido e mergulhei na minha história, entendi da onde vieram as minhas inseguranças, os meus gatilhos, os meus medos, e eu fui aos poucos me libertando mesmo. E hoje eu quero te dizer uma coisa, se você também sente esse medo, eu quero te dizer que ele não te define. Você não é esse sentimento, o medo ele é um sentimento e você não é esse sentimento. Você pode reescrever sua história e você pode ser definida por outras características, como forte e corajosa, e não como medrosa e mole. Agora, eu quero te contar um pouquinho das minhas experiências e da forma que eu lidei com elas, de forma terapêutica e aplicando a fé também e as experiências que eu fui tendo ao longo do caminho. Na minha primeira prova eu reprovei e eu fiquei com muita vergonha. Ali naquele dia eu pensei que o meu propósito tinha acabado, porque eu tinha o propósito de ajudar outras pessoas. Desde quando eu comecei as aulas teóricas, aquilo me despertou ali. Pela segunda ou terceira aula, eu já entendi que a minha carteira não ia ser só minha. Ela ia ser compartilhada e multiplicada com outras mulheres. Então, no dia que eu reprovei, eu fiquei com muita vergonha, porque eu pensei, meu propósito acabou, foi pro lixo, foi pro chão, né? Como que eu vou ajudar outras pessoas a passarem de primeira? Porque esse era o meu objetivo, ajudar pessoas a se desbloquearem e passar de primeira.
E eu fiquei com muita vergonha. E aí depois eu fui entendendo que eu não posso ajudar alguém se eu não souber de qual dor essa pessoa tá falando, né? Eu precisava também entender e sentir as dores para que eu pudesse trabalhar em cima dessas dores, né? Então, essa foi o meu primeiro baque, assim. Mas eu não passei na primeira prova por imperícia, por não ter prática de trânsito mesmo. E eu tinha que ter freado e não freiei. Então, o trajeto foi perfeito, mas o examinador precisou frear pra mim e aí acabou a prova. Mas, então isso assim, eu achei que eu entendi que eu precisava superar uma dor para que eu pudesse ajudar outras pessoas com múltiplas reprovações, com traumas de examinador, trauma de autoescola. E ok, foi então a primeira vez. Na segunda vez, eu estava de luto, tinha acabado de perder uma amiga pro câncer e tinha sido uma semana muito difícil. Na primeira vez também, eu fiz a prova na sexta e a minha amiga faleceu na segunda, eu estava doente. E isso também é algo importante. A sua imunidade baixa devido ao estresse e você adoece. O nosso corpo, ele é muito inteligente, ele tenta nos blindar de todo jeito. Ele pensa assim, se eu adoecer, ela não vai enfrentar isso que ela tá com medo. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, e doente e de luto. Enfim, na segunda vez eu estava de luto. E eu tive uma semana difícil. Mas eu pensei assim, eu sou capaz de enterrar alguém que eu amo, eu também sou capaz de passar nessa prova. E eu fui. E eu reprovei de novo, porque eu ultrapassei o tempo da baliza. E aquilo pra mim a baliza era 4 minutos, eu fiz em 4 minutos e 16 segundos. 16 segundos não dá nem pra esquentar uma comida no micro-ondas, gente. 16 segundos não é nada. Mas eu achei estranho, porque em todas as minhas aulas eu fazia a baliza em 2,45, em 3 minutos e 33 segundos. Eu nunca ultrapassei o tempo de 4 minutos na aula. E aquilo, pra mim, o chão se abriu, sabe? E eu fiquei muito brava. E eu falei, poxa Deus, será que o Senhor não é meu amigo? Será que o Senhor não tá me ouvindo? Eu fiz orações, eu pedi sua ajuda, eu confiei, eu apliquei todo o meu conhecimento científico. E coincidentemente, no próximo dia, eu fiz a prova na sexta, e no sábado, eu tinha sido convidada por uma amiga pra ministrar numa igreja que era a comemoração do Dia do Amigo, dia 20 de julho. E eu tinha então essa função de ir lá falar sobre amizade. E eu já tinha o tema todo pronto. O tema era ser amigo de Deus. E eu saí dessa prova muito brava. Eu falei assim, peraí, eu tô sendo amiga sozinha porque o Senhor não é meu amigo. Como é que eu vou lá falar para as pessoas de amizade com Deus, sendo que eu me senti abandonada no momento que eu tinha te pedido, eu me senti abandonada, eu não senti que eu tinha um amigo do meu lado. E então eu fui, né? De tarde, assim, eu dei uma melhorada, eu dei uma recuperada no ânimo, eu, né, me senti mais encorajada e eu fui. Mesmo, gente, mesmo de luto, mesmo chorando, mesmo decepcionada. E porque um amigo de verdade como Deus, ele aguenta sua crise de fé. Agora, um amigo humano, às vezes, não aguenta uma crise que você tem. E lá na igreja eu levei essa palavra, então, sobre ser amigo de Deus e ter Deus como seu amigo. E ali, na verdade, eu fui lá falar, mas eu também recebi, né? Eu recebi palavra ali de duas mulheres, mulheres de fé mesmo. Uma me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela falou, eu percebi que às vezes Deus dificulta as coisas pra gente poder aprender mais. E se você se você achou que ficou difícil, que foi muito difícil, é porque é pra você aprender algo, né? Deus está te ensinando. Isso ficou no meu coração. E outra mulher me disse então que se não foi agora, não é porque Deus não é seu amigo, é porque ele sabia que não ia ser bom pra você, né? E tudo tem um tempo pra acontecer. E ela me disse muitas outras coisas, mas eu tava chorando, eu não lembro. Mas eu só sei que na hora eu fui muito confortada e muito encorajada. Ela me disse muita coisa. E o amor dela ali, naquele momento, ela me abraçou, me beijou. E isso, assim, foi um consolo pra minha alma. Eu não vou lembrar de todas as palavras dela, mas aquele momento ficou muito gravado no meu coração. E aquilo me encorajou muito.